Abençoa, Senhor, os estudantes da nossa igreja, que eles possam ser instruídos e renovados na fé e numa vida que é dedicada a Ti. Que eles não façam separação da vida eclesiástica da vida na escola, não. Que eles possam viver plenamente diante do Senhor tudo aquilo que eles fazem. Pai, nós queremos também agradecer ao Senhor pela manifestação do Senhor em outras igrejas. Queremos te louvar pela Igreja Batista Maranata, lá em São José dos Campos. Te agradecendo pelo testemunho fiel dos muitos anos dessa igreja. E te bendizendo pela obra do Senhor ali. E clamando para que o Senhor continue preservando aquela igreja. E pedimos então pelo pastor Alexandre Sacha, pela sua equipe ministerial, para que eles sejam preservados pelo Senhor, cuidados, mantidos perto de Cristo, para que eles possam conduzir aquela igreja para perto do Senhor, e aquela seja uma igreja então onde Cristo seja claramente, plenamente reconhecido e adorado. Abençoa a Igreja Batista Maranata, que ela permaneça sendo farol ali na cidade de São José, sendo sal e luz, brilhando a luz de Cristo. Abençoa aquela igreja. Senhor, nós agora vamos ter o grande privilégio de mais uma vez abrir a Escritura e receber do Senhor revelação, palavra. Nós queremos agradecer porque o Senhor tem abençoado essa igreja com homens capazes que conhecem o Evangelho e que comunicam o Evangelho. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado aqui gente com capacidade de expressar com precisão e clareza o Evangelho. Quero te louvar pela vida do João, que tem sido uma bênção em nosso meio, um testemunho fiel do Senhor, da graça do Senhor, e que tem, de uma maneira tão preciosa, tão bela, confessado a confiança em Ti e manifestado um testemunho total de fé. Obrigado pela vida do João, obrigado pelo seu empenho, obrigado pelo seu compromisso, obrigado pelo seu amor pela igreja e pelo Senhor. E o nosso pedido agora, a nossa súplica é que o Senhor abençoe João. E conforme ele abre a Escritura e ensina para nós a respeito do Evangelho, ele seja um instrumento nas tuas mãos para falar conosco. E o Senhor então fale conosco, por meio dele, através da vida dele. E que ele seja então um instrumento para falar, que ele não tenha vergonha do Evangelho, que ele não se acovarde, mas que ele possa ser com ousadia um arauto das verdades da salvação em Jesus. Abençoa o João, enche ele da sua unção, que ele possa ser cheio do seu Espírito, para que por meio da pregação nós também possamos ser cheios do Espírito. E fala conosco então, edifica a tua igreja nessa noite, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ser confortados, que nós possamos ser confirmados e, acima de tudo, confrontados e, se necessário, salvos nessa noite. Haja em nosso meio, que Jesus brilhe e a luz do Senhor brilhe em nós nessa noite. É a nossa oração em Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês nessa noite. Eu agradeço ao pastor Rubner, a confiança dele, do pastor Marcílio e do conselho da IBVB também. Antes de nós começarmos, eu acredito que todos aqui já tiveram a oportunidade de estar em algum lugar bem distante, bem remoto, um sítio, um rancho, uma roça, como a gente costuma chamar. E geralmente nesses lugares a gente vai porque a gente quer descansar. A gente vai porque não tem Wi-Fi e não pega celular. Eu acho que muita gente está querendo isso no final desse ano. Está querendo um lugar para poder ficar livre de distração e para poder descansar. E hoje em dia, os sítios, as roças, elas estão bem modernas, né? Você vai, você tem Wi-Fi, algumas têm até sinal do celular, pega via satélite. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa roça e eu vi um PlayStation, eu falei, rapaz, mas tem isso aqui também? Mas não foi sempre assim. Antigamente você ia na roça e mal você tinha energia elétrica.
Os mais experientes aí vão lembrar disso. E se você quisesse ter algum tipo de iluminação nesse lugar, quando chegasse à noite, você precisava ter uma lanterna ou até uma lamparina, movida a óleo, a querosene. E nesses lugares, quando você apagava a lanterna, quando você soprava aquela chama que estava ali naquela lamparina, você estava no escuro. Às vezes a luz da lua até ajudava um pouquinho, assim, dava aquela iluminada pela janela. Mas se tivesse uma noite um pouquinho mais nublada, daí ficava um pouquinho mais difícil. A escuridão tomava conta de onde você estava, ou como muitos chamam, o breu tomava conta do lugar que você estava. E quando isso acontece, você nem consegue enxergar o que está na sua frente no mesmo quarto que você está. Os seus olhos até tentam se ajustar, a sua pupila dilata, mas você percebe que não é suficiente para poder enxergar o que está ali. Você não sabe onde que você pisa, você não sabe o que está à sua volta. Daí você pensa, poxa, pode ter algum perigo aqui, né? Vai que tem um prego aqui do lado, de onde eu estou pisando, tem um caco de vidro, ou, tomara que não seja isso, mas tem uma cobra aqui do lado, né? Que mata, é muito comum a cobra entrar dentro da casa. E você fala, eu preciso me desviar desses perigos que estão por aqui. Você começa a esticar sua mão para poder tentar encostar na parede, para ver se você acha alguma referência para poder se movimentar ali dentro da casa. Mas a verdade é que se existe algum tipo de ameaça, você não consegue se defender. Você não tem nada iluminando o lugar que você está e você se sente vulnerável, você começa a ficar com medo, seu coração começa a acelerar, porque é um instinto natural nosso, a gente precisa se defender. E quando a gente está no escuro, a gente não consegue fazer nada disso, a gente perde completamente a referência. É muito interessante o que a ausência de luz faz com todos os sentidos do nosso corpo. De repente você está numa espécie de confusão mental e você está no estado de desespero, mesmo que você não perceba, mas o seu corpo está em alerta. O curioso é que é exatamente essa metáfora da escuridão que o profeta Isaías usa para poder descrever a situação que o povo de Israel estava, nos tempos em que ele foi chamado pelo Senhor para poder ser profeta dele. Abra sua Bíblia em Isaías, mas não no capítulo 9, abra no capítulo 1. Eu sei que o tema da nossa mensagem está no capítulo 9, o foco é no capítulo 9, mas a gente precisa entender muito bem o contexto que vem antes desse trecho do capítulo 9. Então abra Isaías capítulo 1. Antes da gente começar a nossa leitura, a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo nesse livro. Isaías ele foi chamado pelo Senhor para poder profetizar no período que o povo de Israel já estava vivendo de forma dividida entre dois reinos. A gente tinha o reino de Israel no norte, era composto por 10 tribos, e a gente tinha o reino de Judá no sul, que era composto por 2 tribos, as tribos de Judá e as tribos de Benjamim. Enquanto o reino do norte estava completamente perdido, eles já tinham se voltado a práticas pagãs, eles tinham começado a adorar outros deuses, eles tinham se misturado com outros povos. E se você quer entender um pouco mais o que Deus estava falando para esse povo, você pode ler o livro de Oséias, a gente vai ter uma série de mensagens dele logo no começo do ano que vem, se Deus permitir. Mas enquanto o reino do norte estava dessa forma, o reino do sul, ele parecia se manter fiel ao Senhor. Afinal de contas, o reino do sul tinha a cidade de Jerusalém no território deles. O reino do sul tinha o templo, que a gente viu hoje cedo, a conclusão da construção dele, a dedicação do templo feita pelo rei Salomão. Eles mantinham o templo funcionando, as coisas estavam ali caminhando. Mas Isaías ele é chamado justamente para poder confrontar a hipocrisia desse povo nessa época. O livro começa sem diminuir muito a situação do povo. Deus não quer minimizar a seriedade do que o povo está fazendo. Olha o verso 3, perdão. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se você participou dos nossos estudos de terça-feira nesse segundo semestre, provavelmente você vai se lembrar do ciclo de juízes que a gente estava estudando.
Basicamente, o povo se desviava do Senhor, Deus mandava uma nação opressora para poder punir o povo pelo pecado deles. O povo se arrependia, Deus enviava um juiz, o juiz os libertava e tinha paz novamente na terra de Israel. Até esse ciclo começar de novo. O povo se desviava e assim sucessivamente. O que Deus está fazendo aqui é justamente falar: eu cansei. Eu cansei dessa rebeldia que fica voltando vez após vez. O verso 4 e 5 vai dizer o seguinte: ai dessa nação pecadora, desse povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Como se não bastasse o povo começar essa profecia do Senhor, sendo comparados a serem piores do que um jumento, Deus ainda deixa bem claro, por meio desse alerta, de que eles só não estão piores porque o Senhor ainda está segurando eles. No versículo 9, Isaías vai seguir dizendo: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se você lembra um pouquinho da história de Sodoma e Gomorra, você entende um pouco da comparação que Deus está fazendo aqui. E se você lembra um pouquinho do estudo do livro de Juízes, você lembra também que o livro de Juízes termina justamente com Deus fazendo essa comparação com o povo de Israel. O povo da terra de Judá, do sul, aparentemente estava perto de Deus. Eles faziam os rituais que Deus tinha ordenado para Moisés. Mas o que vem logo a seguir é uma condenação direta dessa hipocrisia do povo. Eles estavam cumprindo, sim, essa parte externa, vamos dizer, da adoração ao Senhor, mas o coração e a mente deles estava muito rebelde, estava muito longe de Deus. Já no verso 10, Deus começa a dar um pouquinho mais de detalhe do estado espiritual do povo da terra de Judá. Verso 10. Lembra da comparação que ele tinha feito? Que eles teriam se tornado, se Deus não tivesse soltado a mão, eles já teriam sido piores do que Sodoma e Gomorra? O que Deus fala aqui dá a entender que eles não estavam muito longe disso, não. Verso 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Deus está deixando claro para o povo que eles podem até estar visitando o templo, fazendo sacrifícios, mas a iniquidade deles está estampada no coração deles. E Deus não suporta mais isso. A gente viu hoje cedo a atitude de Salomão quando ele estava dedicando o templo ao Senhor. Como ele reconhece a grandeza de Deus e como ele, diante de tantos sacrifícios, ele reconhece que aquilo ali não era nada diante do Senhor. Que Deus não podia ser contido dentro daquele templo. Mas o povo continuava visitando o templo como se Deus aparentemente não tivesse essa grandeza que ele tem. O temor do povo já tinha se esfriado há muito tempo. Continuando o texto. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Os sacrifícios eram feitos pelo povo, as ofertas eram trazidas para o templo, mas o coração deles estava longe, mas muito longe de Deus. E o Senhor com clareza fala para o povo de Israel: eu não suporto mais isso.
Esse era o estado espiritual da tribo do sul, mas também da tribo do norte, que estava pior ainda, que nem se preocupava com o que Deus tinha ordenado que eles fizessem. Nas aparências, todo mundo estava ali fazendo meio que uma média com Deus, né? Eles iam no templo, adoravam o Senhor, mas o coração deles estava afundado no pecado. Isaías, então, ele vai começar a convidar aquele povo ao arrependimento. Nos capítulos seguintes, ele continua condenando a cobiça do povo, a devassidão do povo, a arrogância com que eles falavam das promessas de Deus. Eles estavam ali se gabando porque Deus tinha prometido para ele várias coisas. Deus tinha prometido a terra prometida. Eles estavam ali. Deus tinha prometido que eles seriam eternamente o povo de Deus. Mas eles estavam lidando com o Senhor como se as promessas já tivessem sido garantidas e eles não precisassem fazer mais nada. As promessas estavam sim garantidas, mas por causa de Deus. Mas eles não estavam fazendo nada daquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem, não com o coração certo. Isaías, então, nos capítulos seguintes, começa vez após vez condenar essa atitude deles e chamá-los ao arrependimento. No meio desse cenário, a gente tem também um conflito político e um conflito militar acontecendo. O reino de Israel no norte decide atacar o reino de Judá no sul. E eles fazem uma aliança com a Síria para poder atacar o povo que estava vivendo ao sul da terra. Lembra que o reino do norte ele era composto por 10 tribos. Era muita gente. E eles ainda fizeram uma aliança com outro povo que era inimigo de Deus para poder atacar as 2 tribos que estavam ao sul, o reino de Judá. No meio dessa crise toda, Isaías é enviado para falar com o rei Acás, que era o rei da terra de Judá, do sul, e para levar uma mensagem clara para ele. E a mensagem dele era: confie no Senhor e a destruição da terra não irá acontecer. Confie no Senhor e a destruição não irá acontecer. Mas ao mesmo tempo, Isaías levou uma advertência para o rei. Se você não crer nessa palavra, aí sim você será destruído. Apesar da desobediência do povo de Israel, Deus está mostrando misericórdia para aquele povo. Mas o que é triste é que depois desse alerta de Isaías, o que aconteceu foi, na verdade, um retrato do estado do povo de Judá. Ao invés do rei Acás se voltar para Deus e reconhecer que Deus tinha o controle de tudo e que ele iria cuidar do povo, ele ia proteger o povo, Acás tenta resolver a situação com a força humana. Acás se volta para os assírios, que eram outro povo, também inimigo do Senhor, para tentar fazer uma aliança com eles, para poder se juntar a esse exército e guerrear contra o povo do norte. Ao invés de confiar na providência de Deus, o rei Acás se recusa à mensagem do profeta Isaías e ele tenta encontrar uma solução meio política ali para o que estava acontecendo. E se a gente lembra, o rei ele tinha um papel muito importante, ele era referência para o povo naquela época. E o que Acás está falando aqui, o que ele está demonstrando para o povo, é basicamente a incredulidade dele diante do Senhor. Ele está falando: a palavra de Deus não vale nada para mim, eu preciso resolver isso com o meu próprio braço. Um povo que era aparentemente zeloso com a obediência a Deus, um povo que pregava com os ritos que eles estavam repetindo, que eles iam ao templo, eles estavam pregando uma dependência da misericórdia do Senhor. Afinal de contas, eles estavam indo oferecer sacrifícios porque eles reconheciam que eram pecadores e eles sabiam que não poderia haver perdão de pecados sem o sacrifício, certo? Mas, na verdade, quando a gente olha para a situação real desse povo, a gente vê que eles confiam muito mais no que eles conseguem fazer do que numa palavra direta do Senhor para a situação que eles estavam vivendo. E é nesse momento que o profeta Isaías profetiza mais uma vez, mas agora, ao invés de trazer uma palavra de misericórdia, ele traz uma palavra de juízo para o povo de Israel. Ele vê que o povo não temia mais o Senhor,
E no capítulo 8, se você puder abrir lá, no verso 19. Capítulo 8 de Isaías, verso 19. Diz o seguinte: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O povo de Israel dizia tanto que Yahvé era o Deus deles. Por que eles estavam ignorando, então, a palavra que Yahvé deu para eles? Tudo que viesse além do Senhor, e o profeta Isaías está falando aqui, deixa isso bem claro, tudo que viesse além da lei do Senhor e além da palavra dos profetas para ele, tinha que ser desconsiderado. Não está vindo do Senhor. Então você não tem que dar ouvido para isso. E o que aconteceria com o povo de Israel por eles terem negado ouvir a voz do Senhor, também fica bem claro no verso 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Quando o povo abandonou a lei de Deus e a palavra de Deus, a profecia de Isaías era de que o povo ia sofrer. Só que pior ainda, o povo não ia só sofrer, o povo ia sofrer e eles iam começar a atribuir a Deus o sofrimento deles. O próprio Deus que tentou livrar esse povo da destruição, que tentou oferecer misericórdia para eles e que foi negado pelo rei, ia ser culpado pelo mal que estava sobrevindo sobre o povo de Israel. A sentença de Deus era bem clara para eles. Angústia, ansiedades e densas trevas atormentariam o povo de Israel a partir dali. Era esse o estado da terra de Judá. Aqueles que diziam confiar, que diziam esperar no Senhor, receberiam justamente o juízo por não fazer aquilo que eles pregavam. Eles pregavam, confie no Senhor. Com as atitudes deles, eles estavam falando, confie no Senhor. Mas o coração deles estava falando, a gente precisa resolver isso sozinho, porque Deus não vai ajudar a gente. Mesmo quando tinha uma palavra direta de Deus. Isaías recebeu uma profecia que se cumpriu logo depois. Nações pagãs invadiram a terra de Israel, destruíram tudo que eles tinham construído e exilaram o povo para longe da terra prometida, para longe do lugar que Deus tinha prometido que daria desde Abraão. Essas são as trevas que o povo se encontrou, depois que eles recusaram ouvir a voz de Deus. Sem referência, confusos, no estado de desespero, longe da terra prometida e longe do seu Deus. Mas nomes são muito importantes na cultura judaica. Se você lembra um pouco da história de Ruth, que a gente estava estudando nas últimas terças-feiras, vocês vão saber exatamente como que os nomes são importantes. E não é por acaso que o nome de Isaías significa o Senhor salva. Provavelmente o sentimento da nação, depois de uma palavra tão pesada do Senhor, era de fim de esperança. Depois que eles terminaram de ouvir isso que o profeta Isaías falou no capítulo 8, eles já deveriam ter sentido o peso do que era receber uma condenação do Senhor, principalmente depois que eles foram exilados. Talvez alguns até se lembraram de quantas vezes aquele ciclo de juízes se repetiu. Pecado, condenação, juízo, libertação. Só que dessa vez o negócio parecia muito mais pesado. Provavelmente muitas pessoas de dentro do povo pensaram, agora acabou.
Agora Deus chegou no fim da paciência dele e agora é o fim do povo de Israel. Se você lesse esse mesmo texto na divisão hebraica da Bíblia, o interessante é que ele não termina dessa forma. O trecho que a gente terminou de ler, ele termina, na verdade, com o verso 1 do capítulo 9. E as palavras que vêm logo em seguida, elas são bem diferentes do que a gente terminou de ler. Verso 1 do capítulo 9. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías foi chamado, sim, para poder condenar a hipocrisia do povo, mas ele também proclamou a mensagem de salvação para o povo de Israel, juntamente com a mensagem de condenação. Se boa parte da mensagem dele era alertar as trevas em que o povo seria encontrado, um dos pontos mais centrais, não só dessa palavra, mas do livro de Isaías, é mostrar a realidade da salvação do Senhor e o que ele providenciaria para o seu povo. Verso 2, do capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Parece que a gente está lendo outro livro, né? Parece que a gente está lendo outra palavra. É uma mudança muito brusca de tom no que Isaías está falando. Ele não mede palavras para poder condenar o povo, ou melhor, o Senhor não mede palavras para, por meio do profeta Isaías, condenar a atitude do povo e lançar sobre eles a maldição, mas ao mesmo tempo, ele muda completamente a forma como ele fala com esse mesmo povo, para mais uma vez mostrar a misericórdia. E isso deixa a gente até confuso, porque antes Isaías estava falando de uma coisa que iria acontecer com o povo. Daí agora Isaías começa a falar usando o presente. Ele começa a falar de uma coisa que aconteceu, que acabou de acontecer. E daí o povo que estava ouvindo isso provavelmente ficou pensando, tá, mas o que está acontecendo aqui? A gente acabou de ouvir uma mensagem de maldição do que vai acontecer com a gente. E logo depois, Isaías começa a falar que o povo está feliz, que o povo foi liberto, que o povo que estava no meio de uma escuridão começou a ver uma luz e teve alegria. Até mesmo no meio de uma nação incrédula, é bem certo que tinham crentes genuínos ali, vivendo no meio da terra de Judá. E esses crentes genuínos sabiam exatamente do que Isaías estava falando. E acho que você também já sabe aonde que a gente vai chegar com essa história. Isaías está falando séculos antes do nascimento de Cristo. Só que ele está falando sobre uma coisa concreta, ele está falando sobre uma coisa no tempo presente para poder mostrar a certeza e a confiança que ele tinha na promessa do Senhor. Mesmo que ele ainda não estivesse vendo, o que o Senhor prometeu devia ser tratado como algo real para aquele povo naquele exato momento. Essa luz que Isaías fala, que iluminaria essas trevas e que libertaria o povo e que traria alegria para ele, tinha forma e tinha nome. Verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O povo que está oprimido e está exilado vai ser resgatado por um rei. Um rei que não tem um governo limitado, não, ele tem um governo estendido e ele não tem uma paz momentânea, que daqui a 2 anos começa uma guerra e essa paz acaba. Não. Ele traz uma paz que não acaba e traz juízo e justiça que são eternos. Um menino, uma criança, que teria como nome, e esses nomes descrevem títulos e atributos que essa criança teria. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa promessa era fruto de um compromisso que Deus tinha assumido desde o Éden, desde Adão e Eva. Uma aliança que ele tinha feito com Abraão e que seria cumprida. Porque essa aliança não dependia da obediência do povo de Israel e dos sacrifícios do povo de Israel. Assim como somente o Senhor passou no meio daquele animal aberto diante de Abraão enquanto ele dormia, essa promessa, ela dependia só do próprio Deus. Mais de 700 anos se passaram desde que Isaías proferiu essas palavras para o povo de Israel. 700 anos. Não tinha nem Brasil ainda, se a gente fosse contar para trás. A reforma protestante nem tinha acontecido ainda. Muita coisa aconteceu nesse período. O povo de Israel foi sim para o cativeiro. O povo de Israel voltou para a terra prometida, por providência do Senhor. O povo de Israel reconstruiu o templo. O povo de Israel chorou depois que viu o templo reconstruído, porque eles falaram, não é igual era antes. Não tem como replicar o que era a terra de Israel quando Deus estava abençoando a terra de Israel. O que era motivo de alegria antes, que era o povo estar na terra prometida, agora era motivo de choro para eles. E a história se repetiu. Passado mais um tempo, o povo de Israel se viu debaixo do domínio do Império Romano, debaixo do governo do rei Herodes. Mas mesmo 700 anos depois, os acontecimentos de Gênesis, a aliança de Abraão, a libertação do Egito, a conquista da terra, os reis que Deus levantou para poder governar o povo, tudo isso ainda era lembrado pelo povo. Eles tinham a lei do Senhor, estava tudo escrito. Eles tinham os livros que eles liam e eles relembravam das maravilhas que o Senhor tinha feito. Provavelmente a fé, a esperança de muitos dentro do povo de Israel já tinha se esfriado há muito tempo. Deus tinha prometido um libertador, sim, é verdade. Mas é bem provável que muitos no povo de Israel já tinham concluído que o Senhor já tinha abandonado ele já fazia muito tempo. Mas a questão é que as promessas do Senhor são reais e elas se cumprem, porque o Senhor prometeu. E se um Deus que não mente promete alguma coisa, é porque isso vai se cumprir. No Evangelho segundo João, capítulo 1, o apóstolo, inspirado pelo Senhor, e falando para o povo judeu, escreve o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A promessa do Senhor, proclamada por Isaías 7 séculos antes, foi cumprida. Numa época de trevas,
Deus concedeu uma criança, o seu próprio Filho, o Deus encarnado, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, aquele que é a luz do mundo, Jesus, o Cristo. Ele desceu da sua glória para poder entrar no mundo que estava morando em trevas, habitando no meio das trevas, um mundo em que o povo de Israel, a humanidade, se encontrava. Mas só que dessa vez, não tinham trevas, não tinha reino humano, não tinha estratégia militar que pudesse triunfar sobre ele, sobre a autoridade que o próprio Pai tinha concedido. Ninguém estaria acima do governo que foi colocado em cima dos ombros do nosso Messias. Ninguém era mais poderoso naquela noite em que um bebê dormia num coxo. A alegria do povo de Israel podia agora ser restaurada novamente, porque o próprio Deus, que falou com os patriarcas, que conduziu o povo até a terra prometida, que trouxe juízo, sim, quando eles precisavam de disciplina, mas que também trouxe a promessa de restauração, esse Deus agora tira de uma vez por todas o seu povo das trevas. Esse Deus agora tira o seu povo da miséria do pecado para uma vida de luz eterna e de comunhão perpétua com o Senhor. Meus irmãos, a vinda de Jesus, ela foi um sinal claro de que não seria um ser humano qualquer que iria resgatar o povo de Israel. E o mais maravilhoso é que não era só o povo de Israel que ele veio resgatar. Mateus, a partir do verso 4, não precisa abrir lá, mas no capítulo 4, a partir do verso 12, ele nos conta que Jesus, quando ele começa o seu ministério, logo depois da morte de João Batista, ele não começa na terra do sul. Ele não começa no meio do povo, que Deus tinha prometido sim resgatar. Mas quando Jesus começa o ministério dele, ele vai para o norte de Israel. Ele vai para o meio da terra de Zebulon, para o meio da terra de Naftali, que Isaías tinha predito lá atrás. Ele vai naqueles que estavam mais distantes do Senhor. Ele vai para aqueles que não estavam nem indo no templo mais, que não estavam nem fazendo sacrifício nenhum mais. Ele vai para a terra do povo que tinha abertamente negado o Senhor, tinha abrido mão daquilo que Deus tinha prometido para eles, tinham feito aliança com outros povos inimigos do Senhor, tinham se misturado com os gentios. Jesus vai lá e começa a pregar para esse povo gentio, no meio, talvez, das mais densas trevas que ele poderia encontrar na região de Israel. E ali, no meio daquele povo, Jesus começa a pregar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, mais de 2000 anos depois, em 2025, o chamado de Jesus, ele continua o mesmo. Ele é igual. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso vale para cada um de nós, que ainda vive nesse mundo caído, que ainda vive nesse mundo de trevas. Se você já conhece o Senhor, se você já foi resgatado das trevas, e você pode se alegrar hoje com a graça que você recebeu por meio de Jesus Cristo, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, dê glórias a Deus por isso. Porque não é o nosso braço que conquista a nossa salvação, mas é o Senhor. Sozinhos, a gente ainda estaria caminhando numa escuridão eterna. A gente ainda estaria ignorando o Senhor, da mesma forma que o povo de Israel ignorou o Senhor. A gente ainda poderia ser alvo das palavras de condenação do profeta Isaías. Mas se hoje nós temos alguma esperança, é porque ela foi dada para cada um de nós de graça, por meio de Jesus. Agora, se você ainda não desfruta dessa alegria completa, se você talvez já tenha ouvido do Evangelho, mas tenha pensado: esse negócio não é para mim, não. Esse negócio não é para mim porque eu acho que eu já fui longe demais nessa vida.
Eu acho que eu já caminhei tanto tempo no escuro tentando encontrar o caminho, que eu já fiz tanta coisa errada e não tem salvação para mim. Ou quem sabe você já até conheceu a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, mas por algum motivo você se desviou desse evangelho. E você pensa, eu sou igual ao povo de Israel. Eu me desviei do Senhor e o Senhor tem razão em me condenar. Tem mesmo. O Senhor tem razão em condenar todos nós. Porque nós somos pecadores diante dele. Nós somos inimigos dele por natureza. Mas o meu desejo nessa noite é que, se você pensa dessa forma, é que você entenda que não importa a escuridão que você esteja, o breu que você esteja, seja um breu que esteja ao seu redor ou até mesmo dentro de você, não tem nada que Jesus, que a luz do mundo, não possa entrar e não possa transformar. Cristo não veio para essa terra só para ser um bom exemplo do que você deve ou não fazer. Ele veio sim para viver uma vida de obediência. Mas se Jesus condenou o povo porque as ofertas dele vinham de um coração que estava distante do Senhor, Jesus veio para poder ser a oferta final para esse povo. A oferta de alguém que viveu uma vida perfeita, que tinha um coração perfeito, um coração obediente, mas que se entregou em nosso lugar. Por isso a gente não precisa mais repetir, igual algumas pessoas tentam pregar hoje, os ritos e os sacrifícios para poder entrar na presença do Senhor. A gente não precisa mais fazer isso porque o próprio Cristo, Deus encarnado, que, como a gente viu hoje cedo, que está à direita do Pai, assentado, intercedendo por nós, Ele ofereceu o sacrifício em nosso lugar. Na sequência do texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer e vai nos ajudar a entender claramente o poder transformador que atua na vida daqueles que confiam na obra de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, a luz do mundo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que possamos crer que Jesus é a luz do mundo, aquele que tem poder para nos resgatar de uma vida de trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Santo Deus, o teu povo, diante do Senhor, não só aqui, mas ao redor de toda a terra, reconhece neste dia separado para adorar ao Senhor, que somos indignos de receber qualquer favor que vem de ti. Assim como o povo de Israel se distanciou do Senhor e não acreditou nas promessas do Senhor, nós, infelizmente, muitas vezes nos encontramos na mesma situação. Quantas vezes, ó Pai, nós negamos ou talvez não acreditamos nas promessas que o Senhor nos fez por meio de Cristo Jesus. Quantas vezes nós tentamos conquistar a nossa salvação com a nossa própria força, com as nossas próprias obras, e nós nos esquecemos que o Senhor enviou Cristo para poder tirar esse fardo dos nossos ombros. Quantas vezes, ó Deus, nós nos perdemos tanto em nossos próprios pensamentos pecaminosos e sentimentos que nós temos até vergonha de compartilhar com outras pessoas e até mesmo com o Senhor. E no meio dessa perdição, nós nos esquecemos que o Senhor Jesus veio para poder trazer luz às nossas trevas. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e abra o nosso coração e nos ajude a enxergar aquilo que só o Teu Santo Espírito pode nos fazer enxergar. Que Cristo
o Senhor é o seu Filho, é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e veio a este mundo voluntariamente, encarnando-se, ó Deus, assumindo forma humana e forma humilde, não gloriosa, não em meio a palácios e a riquezas, mas uma forma simples, para poder nos apontar que o caminho até o Senhor era por Ele mesmo. Que o Senhor abra os nossos corações para poder reconhecer essa realidade e confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, confiar que a luz veio ao mundo para nos resgatar e nos redimir não só para uma vida terrena sem culpa, mas nos resgatar para um relacionamento com o Senhor que não termina nessa terra, mas que durará para todo sempre, nos céus, com o Senhor, juntamente com aqueles que o Senhor também resgatou, não somente desta era, mas de todas as outras eras. E com tudo isso glorificar o seu nome e bendizer o seu nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado, porque só o Senhor é Deus. Por meio de Cristo que nós oramos e louvamos o Senhor. Amém.